Seja bem-vindo a mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed, uma sementinha a cada semana, trazendo uma das catequeses de São João Paulo II sobre o plano divino para o amor humano, é a Teologia do Corpo. Diretamente aqui da Casa São Francisco de Sales, Tatiana e Ronaldo, nós somos da Pastoral Familiar aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro e ajudamos as sementes do Verbo a poder trazer para vocês essa verdadeira riqueza que é a teologia do corpo. Agradecemos a Deus por esse espaço, por esse equipamento, por essa equipe que faz esse trabalho de evangelização para que nós possamos educar o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa afetividade. Nós estamos no segundo ciclo da Teologia do Corpo, que se chama Redenção do Coração, e nessa catequese de hoje, São João Paulo II vai fazer uma verdadeira análise semântica, linguística, do ponto-chave da verdadeira virada que Jesus quer fazer, essa verdadeira conversão que Ele quer fazer na nossa vida, como está expresso no Sermão da Montanha, que é o cerne desse segundo ciclo. A gente comentou com vocês que a passagem bíblica-chave é Mateus 5, do 27 ao 28. E agora, São João Paulo II vai trabalhar o que Jesus nos ensina nas três grandes partes dessa passagem. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, é a primeira parte. Segunda parte, eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso. E a terceira parte, já cometeu com ela adultério no seu coração. Então agora a gente vai, junto com São João Paulo II, que é o nosso mestre, destrinchar para vocês essas três partes. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, e já cometeu com ela adultério no seu coração. É um caminho muito bonito de nós percorrermos, porque o Papa São João Paulo II diz, lá no interior dessa catequese, que poderia parecer estranho fazer essa separação em três partes dessa fala de Jesus. Mas ao longo do desenvolvimento desse estudo, ele mostra como é importante fazer essa separação nessas três partes, justamente pela densidade, apesar de poucas palavras, mas a densidade que Jesus traz na sua fala. Por isso que o Papa São João Paulo II faz essa divisão em três, para que a gente possa aprofundar e entender melhor tudo aquilo que Jesus fala. Ponto de partida, entendermos que Jesus, ele próprio diz que ele não veio modificar a lei, mas ele veio tornar ela, vamos dizer assim, falando numa linguagem mais popular, fácil de nós vivermos ela. Ele quis fazer com que o nosso coração pudesse viver as leis da forma como é, com o objetivo final que elas tinham. As leis de Deus têm um objetivo, é a nossa santificação, tornarmos pessoas sem pecado, redimidas do pecado, tem um objetivo. E Jesus sempre chamava a atenção dos escribas, dos fariseus, que cumpriam a lei, como Deus desejava que eles cumprissem, mas cumpriam simplesmente para cumprir um rito, sem um objetivo de salvação, um objetivo de tornar o coração puro. Esse desejo de Cristo de fazer com que nós vivêssemos e cumpríssemos a lei de Deus a partir de um coração transformado, tinha um objetivo, que é, em palavras gerais, esse novo ethos, essa nova ética, essa nova forma de agir que Jesus vem trazer para nós, não através de um comportamento mecânico, de obedecer aqueles detalhes dos detalhes da lei, quando na verdade a gente deixava passar o amor, deixava passar a misericórdia, deixava passar a nossa santificação. Cristo quis trazer essa nova ética, e uma nova ética, o que nós na Teologia do Corpo costumamos dizer que é o ethos, para que nossa vida pudesse ser uma vida diferenciada
na presença de Deus, no amor de Deus. Então, por isso que o Papa São João Paulo II diz que ele faz essa separação, e uma separação importante para que a gente entenda. Quando a Tatiana falou que nesse nosso encontro a gente vai trabalhar, vai meditar sobre as questões semânticas, o que seriam essas questões semânticas? São os significados efetivos dos termos usados por Jesus nessa sua fala. E a gente pode pegar, São João Paulo II, ele pinça 4 elementos semânticos, né? 4 elementos de onde a gente pode tirar um significado muito forte para a nossa vida. Porque às vezes você pode estar achando assim, para que eu preciso saber sobre cometer adultério? Eu não sou casado, eu sou um padre, eu sou uma freira, ou a minha vocação é consagrada, eu nunca vou cometer adultério mesmo? Ou então, você que é casado, você pode pensar, não, eu sou casado, mas eu sou certinho, eu nunca vou pular a cerca. Será que é só isso? Será que toda vez que você trai o amor de Deus, você não está adulterando? Será que toda vez que você tenta dar um jeitinho para não seguir o ensinamento de Deus, não é um adultério? É exatamente essa plenitude da lei que Jesus veio trazer. E aí, São João Paulo II, ele vai destacar 4 elementos. Vamos acompanhar o texto. Antes da gente falar dos 4 elementos, é interessante, só para completar essa sua ideia, percebam o porquê, e aqui está uma das razões do Papa São João Paulo II ter feito essa separação. Nessa que ele chama de terceira parte, nessa terceira divisão, Jesus fala, aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério, e a gente vai entender, eu estou salientando cometer adultério porque é um dos elementos, a Tatiana já vai falar para nós, já cometeu adultério no seu coração. Percebam que Jesus não falou, o homem casado que olhar para a sua mulher ou para outra mulher, que ele também pode cometer esse pecado de olhar libidinosamente para a sua própria esposa. O Papa São João Paulo II deixa isso muito claro. Jesus não fala, o homem casado que olhar para uma mulher, seja a sua, seja aquela que não é a sua esposa, com olhar libidinoso, já cometeu com ela adultério em seu coração. Jesus não falou isso. Aquele homem, aquele que olhar, ou seja, eu não preciso ser casado para adulterar a realidade intrínseca de uma pessoa. No caso, eu, homem, olhando com olhar libidinoso para uma mulher. Então é interessantíssimo isso que a Tatiana falou, porque adulterar, esse adultério, claro, tem o adultério em si, que é a traição de um homem com uma mulher, com alguém fora da sua realidade matrimonial, mas também tem no sentido de adulterar, de modificar a realidade. Então, o sacerdote também pode adulterar, o consagrado também pode adulterar, o solteiro, o celibatário também pode adulterar nesse sentido, porque o Papa São João Paulo II chama a atenção dessas palavras, ele não especifica, foi só quando um homem casado olhar, não, mas quem olhar, seja qual for a sua realidade. O adultério é justamente esse primeiro elemento, porque Jesus começa recordando o mandamento da lei de Deus, que ele não veio revogar e nem mudar. Os mandamentos são perenes, são eternos, porque eles dizem respeito à própria natureza humana. Então ele começa com não cometerás adultério. Então, primeiro ponto, cometer adultério. O Ronaldo até falou, adulterar. Adulterar é você modificar a forma, o sentido, o significado verdadeiro e atribuir um significado, um sentido, uma forma falsa. Por que se diz do adultério quando um marido, por exemplo, trai a esposa com uma amante? Porque ele muda o papel de uma outra mulher, de uma terceira, que não faz parte do matrimônio e realiza com ela atos próprios que ele deveria realizar com a sua esposa.
Então ele adultera, ou seja, ele está tomando uma outra mulher que não é a sua esposa e vivendo com ela realidades como de um casamento, ou seja, é falso, é uma relação falseada. Então, primeiro, cometer adultério. Segundo ponto, eu porém vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, então o segundo ponto que Jesus traz é o desejo. Terceiro ponto, quem olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu com ela adultério. Então, cometer adultério, Jesus fala de novo, no seu coração. Jesus acrescenta as intenções do coração. Pelo olhar, simplesmente pelo olhar, se esse olhar com desejo libidinoso toca o meu coração, ali eu já estou cometendo adultério sem precisar chegar a um fato consumado, a um fato físico. É interessante que eu até ri muito quando eu li essa parte na catequese do Papa São João Paulo II, que ele fala: como é que Jesus vai estar dizendo que alguém vai ter cometido adultério sem efetivamente ter cometido adultério? Porque o cometimento do adultério não está só no ato físico em si. Também está, mas não é só nesse estado físico. Então, é muito curiosa essa observação que o Papa São João Paulo II fala, porque quando ele mostra isso, ele mostra que Jesus quer entrar exatamente nesse novo ethos, nessa nova ética, que faz parte já a partir do nosso olhar. A partir do nosso olhar, Jesus já está querendo fazer com que nós tenhamos e vivamos uma nova ética sob o enfoque bíblico, sob o enfoque da palavra de Deus, hoje para nós, mas naquela época sob o enfoque das palavras diretas do próprio Jesus. E Jesus, quando falava para aquelas pessoas sabiam exatamente o que era o adultério. Só que aquelas pessoas, naquela época, aquelas que ouviram essas palavras de Jesus, elas só percebiam e entendiam o adultério sob o ponto de vista físico, quando efetivamente estava acontecendo um ato sexual de um homem e de uma mulher fora da realidade matrimonial, seja ela qual for. Aqueles homens sabiam disso, mas aqueles homens não sabiam e não viviam exatamente esse novo ethos proposto por Jesus, porque é uma continuidade. Quando a gente vê e lê e medita o Sermão da Montanha, a gente vê a preocupação de Jesus em redimir o nosso coração. Tanto que ele fala lá: bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. É a nossa salvação. É a forma que a gente tem de estar com Deus, é ter um coração puro. A gente pode ter diversas outras realidades. Se o nosso coração não for puro, nós não veremos a Deus. Se não ver a Deus, significa o quê? Não estar na presença de Deus. E aí entra a questão do olhar, né? Você veja só, a gente falou há uns programas atrás da questão do olhar, da forma como você olha o outro. Veja só, os puros de coração são aqueles que verão a Deus, que estarão na presença, na intimidade de Deus. Então, olha só como é sério a gente ter esse compromisso de vida de efetivamente purificarmos o nosso olhar e o nosso coração. Não é à toa que Jesus vem ampliar aquela visão pequenininha, medíocre, legalista, tacanha, de quem olhava os mandamentos reduzindo, a gente falou da redução também, reduzindo ao mínimo. Quando Jesus vem trazer agora a lei do amor. O amor, quem ama, nunca faz só o mínimo, nunca faz. Se você vai fazer por exemplo, seu filho faz aniversário, você vai fazer o mínimo possível ou você vai fazer tudo o que você puder? E às vezes até o que você nem teria forças para fazer. Seu filho faz aniversário e você vai virar para ele e falar parabéns, ou você vai se esforçar para fazer um bolo, encomendar salgadinho, ficar até de madrugada fazendo lembrancinha para dar para os amiguinhos dele
da escola que vem enrolando o docinho, porque o docinho estava muito caro, então você acabou fazendo um cajuzinho em casa que era mais barato, um cachorro quente, sai do trabalho correndo. É ou não é? Quem ama nunca faz só o mínimo necessário. A gente sempre faz mais, a gente sempre se excede no amor. Deus é assim. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, então o nosso amor também deve ser assim, transbordante. E com isso a gente dá mais um passo ao entender aquilo que Jesus falou de dar pleno cumprimento à lei. A gente falou há alguns encontros atrás sobre a questão da poligamia, lá nos tempos bíblicos antigos, e que aquela sociedade, querendo justificar o casamento de um homem com várias mulheres, mudavam as leis para depois poderem dizer, olha, a lei permite, então eu posso me casar. E Jesus fala claramente, numa outra passagem bíblica, que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Unir-se à sua mulher é muito claro, muito objetivo. Jesus não deixa a menor dúvida com relação a isso. Aqui, Jesus, quando diz que veio dar pleno cumprimento à lei, ele não chama só a atenção para o que já era conhecido naquela época, do decálogo, já era conhecido desses homens que ouviram Jesus falando do 6º mandamento, mas Jesus puxa para a realidade do comportamento, do nosso olhar, que vai refletir no nosso coração a realidade do 9º mandamento: não desejar a mulher do próximo. Se a gente for perceber e prestar atenção, o desejo da mulher do próximo não passa como aqueles homens pensavam e entendiam o adultério por um ato físico. O 9º mandamento é muito claro também: não desejar a mulher do próximo. Como eu desejo? Com o meu pensamento, de forma muito característica, com o meu olhar. Então Jesus vem dar pleno cumprimento ao decálogo. É como se ele dissesse, olha só, não é só o 6º mandamento que eu estou me referindo, não. Tem o 9º mandamento também. O desejar, eu estou trazendo para aqui, para essa realidade, desejar é esse olhar de desejo que a gente falou em alguns encontros passados. Cristo veio dar pleno cumprimento. Então a palavra-chave é: cometeu adultério no seu coração. Esse é um termo, é um trecho-chave que a gente precisa ter em mente para visualizar essa nova proposta de Cristo para esse novo ethos, para esse novo comportamento, porque a gente sabe que já no desejo do olhar eu já estou pecando, porque Jesus traz, olha, é a lei completa que Deus quer que nós vivamos. É o que São João Paulo II chama de ciência. A ciência é aquele nosso famoso assim, você sabe. Quem toma ciência é quem sabe. A gente sabe muito bem, lá no fundinho do nosso coração, quando a gente está fazendo alguma coisa certa e alguma coisa errada. É interessante como a criança, desde bem pequenininha, ela já sabe. Aquela criancinha que a primeira vez que ela vai colocar a mão na tomada e a mãe agarra a mão e fala, não pode, dá choque, faz dodói. E aí depois a criancinha já vai lá de propósito, ela sabe. É a ciência. Nós somos muitas vezes como essa criança teimosa que insiste no pecado. A gente sabe que é errado, mas a gente deliberadamente quer cair, às vezes, no mesmo erro. E Jesus vem trazer a redenção profunda do coração. Em vez de a gente ser essa criancinha mimada, birrenta, maliciosa, que tem essa ciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente não cair no mesmo pecado bobo e infantil de Eva, quando foi ludibriada pela serpente. O que a serpente falou para ela? Ah, essa é a árvore da ciência do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês vão saber, vão conhecer o bem e o mal. Vocês serão como deuses. Nós já sabíamos.
Eva sabia, você sabe, eu sei. A inteligência que Deus nos deu nos permite ver muito claramente situações que nos levam para o caminho da salvação e situações que nos afastam dele e que nos afastam de Deus. O que a gente precisa é, com a mesma ciência, com a mesma inteligência, escolhermos deliberadamente o caminho de Deus e o caminho do bem. Jesus, no final das contas, só quis reestabelecer a moral, que vem de moros, que vem de comportamento. Porque nós precisamos da lei de Deus? Porque nós estávamos agindo contra a vontade. Quando Jesus é interrogado numa outra passagem bíblica sobre o maior mandamento de todos, o que é que ele fala? Em resumo, o amor. O maior mandamento de todos. Resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mas resumindo tudo isso que Jesus falou, o maior mandamento de todos é o amor. Nesse mandamento, se a gente for comparar com o mandamento dos 10 mandamentos, ele é completamente diferente. Porque os 10 mandamentos parecem mesmo uma lei, né? Faz isso, não faz aquilo, não deseja, não comete isso, não furta, obedece, respeita o teu pai. Então, vem numa forma de lei mesmo, ó. Como agir, práticas de boas maneiras. Por que que isso foi necessário? Por que que uma lei foi necessária? Porque nós, enquanto humanidade, pecamos. Então, Deus quis reestabelecer isso para que nós pudéssemos viver. Então, Jesus vem reestabelecer essa moral, esse moros, esse novo comportamento. Porque se nós vivêssemos de acordo com o maior de todos os mandamentos, que é o amor, o decálogo, os 10 mandamentos, essas leis todas, não seriam necessárias. Mas foram necessárias por uma questão pedagógica para nos preparar, nos exercitar na obediência, tanto que Jesus fala que o primeiro mandamento é ouve Israel. Né? Interessante, né? Ele lembra, ouve Israel, obediência, audire, ouvir o Senhor. E se nós ouvíssemos o Senhor, se nós tivéssemos ouvido esse eco, esse chamado interno da nossa verdadeira vocação, que é ser imagem e semelhança do amor, a gente não precisaria dos mandamentos, mas foi necessário para construir essa base para que depois Jesus pudesse finalmente nos recordar da nossa vocação, que é o amor, o verdadeiro amor. Nessa própria passagem de Mateus 5, Jesus começa, ouvistes o que foi dito? Então, ele sabia, mas ele vem dizer outra coisa, ele vem renovar e dar pleno cumprimento àquilo que foi anteriormente dito. É isso aí. E se você está gostando do conteúdo, aproveita para compartilhar, porque com certeza você conhece alguém que está precisando ouvir alguma coisinha sobre a teologia do corpo. Hoje foi um dia de plantar no seu coração mais uma semente. Você também pode ser um semeador e plantar essa semente no coração de mais alguma pessoa e continuar junto com a gente nessa seara, espalhando o amor pela teologia do corpo. Na semana que vem tem mais um episódio.